Um herói suspira, completamente indiferente ao enorme dragão que desce sobre ele. Observe como o céu é preenchido com uma infinidade de dragões menores. Uma guerra clássica de desgaste. Com um clipe simples de dedos, ele começa a invocar imenso poder. Um golem colossal de pedra e energia se materializa atrás dele, pronto para a batalha. A história remonta a 15 anos a um rei possessivo demoníaco que esmagou nações inteiras. Seu senhor do charme escravizou qualquer homem, uma influência que sobreviveu à sua própria vida. Até os heróis enviados para matá-la retornaram como fantoches, forçando o mundo a criar guerreiros especiais sem regulamentação. Agora que o rei demoníaco desapareceu, o mundo deve decidir o destino dessas poderosas exceções. No grande hall do Reino de Diamante, os heróis que salvaram o mundo se encontram. Um rei furioso lhes dá sua recompensa. Uma despedida rápida e sem cerimônias. Um duque pomposo declara que apenas aqueles com sangue nobre valem a pena servir no palácio. Ele insiste que apenas os nobres e alguns escolhidos devem servir, deixando de lado os heróis mais plebeu. Com o rei demônio do lado de fora, as leis anti-discriminação que as protegiam se tornam irrelevantes. O duque exige sua expulsão imediata, apenas para ser interrompida por uma mão levantada. Essa interrupção ousada deixa o oficial pomposo momentaneamente sem palavras e confuso, sem impressionar a teatralidade. O herói simplesmente pede a logística da entrega. Ele concorda em sair, mas indica o caos que será desencadeado sem uma transferência adequada de responsabilidades. O nobre zomba, descartando completamente seu trabalho como algo trivial e baixo de nível. Quando o duque começa outro arangue contra os plebeus, a mão do herói é jogada, parando no meio da frase. O furioso nobre não pode acreditar que um plebeu ousa tocá-lo, muito menos tentar ensiná-lo sobre a responsabilidade. Então ele o lembra de um padrão do Conselho Mundial: a equipe demitida mantém seus pertences. Outro herói deixa divertido e incrédulo, confirmando que os nobres realmente não querem uma transferência adequada de funções. Um brilho perigoso aparece nos olhos do herói, enquanto ele aceita calmamente as coisas dele e se dividiu. Ele reitera em silêncio que entende sua decisão imprudente. Sem entrega, apenas um corte limpo. Com uma reverência do protocolo ao duque da expressão arrogante, ele afirma estar muito ocupado para essa farsa. Sem pensar duas vezes, empurra o nobre atordoado de lado, dizendo-lhe para ficar de lado. Liderando sua equipe, deixa uma cansada suspiro escapar, deixando para trás os nobres sem noção. Reflita com seus colegas de classe sobre a tolice daqueles que não entendem a importância da entrega adequada. Então, com outro clique casual dos dedos, um poder estranho começa a deformar a mesma sala ao redor. A sala de estar explode no caos enquanto as roupas finas da multa desaparecem no ar, uma consequência direta de seu feitiço. Olhe para baixo, percebendo que suas próprias roupas formais desapareceram junto com a dos nobres. A fonte deste caos é revelada, uma poderosa habilidade pessoal de dinheiro do objeto. Seu parceiro libera um poder semelhante, tirando a sala de todos os últimos pertencentes. Deixando a grande sala para trás, ele se afasta sem o menor remorso. Ele despreza a situação, apontando que seus importantes testes com Golem já estão completos. Sua demissão significa que ele perdeu permissão especial para acessar propriedades reais com sua capacidade. Enquanto caminhava, ele contempla a nova faixa severamente limitada de 3 metros de seu poder, lembra sua última decisão de sacrificar que alcance uma velocidade de processamento muito mais rápida. Diante dessa nova desvantagem, ele simplesmente decide se adaptar e superar. Veja sua antiga identificação, pronta para enfrentar qualquer problema futuro, com sua liberdade recém-conquistada. O herói decide que sua primeira tarefa é encontrar os melhores materiais para um novo golem. Enquanto isso, no palácio, os nobres se encontram em torno de um círculo de teletransporte recém-ativado. O rei comenta o humor alegre do duque, que com um ar de suficiência atribui isso a ter limpado a casa. Um guarda quebra anunciando que a matriz de teleporte está pronta para uso imediato. Eles se preparam para uma reunião repentina do Conselho Mundial, certificando-se de que o rei pareça apresentável para a ocasião em um brilhante flash de luz. A verdadeira delegação é transportada instantaneamente aos encontros rei. Ainda não acostumado aos efeitos desorientadores da viagem mágica, o duque revela sua verdadeira ambição de aprender a rede de teleporte do Conselho Mundial. Seu rei ouve com cuidado, considerando claramente a ousada proposta do duque. Juntos, eles se aproximam das grandes portas do Conselho Mundial, prontas para enfrentar as consequências de suas ações. O Conselho Mundial está em sessão, uma reunião dos líderes mais influentes do mundo. Com um grito pesado, as grandes portas da câmara abertas para atrasar.
O Rei de Diamante e seu duque fazem sua grande entrada, preparado para abordar a montagem. De repente, outra figura avança na sala de estar, seus passos confiantes ecoando na sala. Um oficial anuncia a chegada da pessoa que o conselho estava esperando. Os membros murmuram surpresos, reconhecendo a lendária heroína dos rumores que todos ouviram. Uma onda de choque e pressão invade a Assembleia inteira sentindo seu imenso poder. Seu olhar é nítido e inabalável, cortando a tensão na sala. O rei sente uma aura avassaladora que o oprime, fazendo com que suas roupas pareçam pesadas. Parece atordoado, finalmente entendendo a verdadeira magnitude da heroína que ele havia rejeitado tão belo. A cena muda para a cidade tranquila e rústica de Kalite, onde a viagem do herói continua. Enquanto desfruta de uma refeição, ele calcula que seu projeto de pesquisa pessoal levará pelo menos uma década. Ele reflete que ser demitido é uma bênção disfarçada, finalmente liberando-o por sua verdadeira paixão. Seu próximo movimento é visitar o mercado de pedras raras perto da grande versão beta para obter materiais. Apesar disso, ele está sentado sozinho em uma mesa. Uma nuvem de frustração pendurada nele. No meio de uma mordida, sua atenção é repentinamente capturada por uma presença inesperada nas proximidades. Deixa um suspiro cansado escapar, olhando para o prato vazio enquanto pensa em seu próximo passo. Uma voz alegre corta sua melancolia, pedindo seu humor sombrio em um lugar tão pacífico. Ele olha para cima e encontra um jovem gentil com um cavalo que oferece saudação casual. O estranho sorri calorosamente, percebendo os problemas do herói e oferecendo a ele um ouvido atento. O herói reflete sobre ter finalmente escapado de seu trabalho tóxico, apenas para encontrar novos problemas esperando por ele. Ele sente que o destino constantemente lança novos desafios, com aparência determinada. Aceite a dura realidade do tempo que seus objetivos levarão. O estranho adivinha corretamente o destino do herói, a capital do tesouro, Lápis. Depois de vagando um pouco, o jovem pede desculpas, ganhando um reconhecimento seco do herói. Ao perceber que eles compartilham destino, o herói confirma que ele tem problemas na capital enquanto sua comida termina. Considere essa coincidência com um brilho de suspeita em seus olhos. O comerciante explica, o lápis é um centro para todos os tipos de metais, até os minerais mais raros. O herói deduz corretamente a profissão do homem como comerciante, que ele confirma com alegria. Seu olho agudo para a mecânica detecta um problema em potencial, apontando o eixo gasto no carro. O comerciante sorri, impressionado com o olhar agudo do herói, que ele confirma naturalmente. A expressão do jovem muda para uma mistura de curiosidade e respeito genuínos. Indy menciona casualmente seu envolvimento passado com a tecnologia usada no carro. O comerciante pergunta como Indy planeja viajar de longa distância para Lápis. Indy admite não ter seu próprio transporte, dependendo de carruagens compartilhadas. O comerciante, apresentando-se como Horus, declara com confiança de que ele pode cuidar dos reparos. Em troca da experiência de Indy, Horus oferece uma viagem direta à capital. Indy aceita o acordo, apresentando-se enquanto se prepara para selá-lo com um aperto de mão. Mas quando suas mãos se encontram, o céu de repente se abre, mergulhando-os com uma chuva surpresa. Ambos ficam surpresos com a inesperada chuva, esquecendo momentaneamente seu acordo. Sem explicação, Indy acaba na chuva, deixando Horus confuso gritando atrás dele. O solo treme de repente, aumentando a confusão de Horus enquanto procura a fonte. Seus olhos abriam incrédulos para ver um grande pupo. Apesar do perigo, ele encontra uma diversão sombria no puro absurdo de um dragão atacando essas pessoas quietas. Sua atenção se concentra nas fortes cadeias mágicas que se ligam à besta enfurecida. Um nobre extravagante chamado Uriel anuncia com pompa que será responsável pela besta, ganhando um olhar profundamente cético de Indy. Enquanto o dragão toca a cidade em fogo, uma figura misteriosa com uma túnica rialto, deliciando-se com o caos. Ignora os avisos frenéticos, endurecendo sua expressão enquanto avalia a tolice daqueles que correm em direção ao perigo. Sua atenção é direcionada ao grito desesperado de uma mãe, que revela que seu filho é pego dentro de uma casa em chamas. Ignorando os gritos de pânico dos espectadores, toma uma decisão instantânea e corre para a casa em chamas. Ele grita dentro do inferno de fogo, tentando localizar a criança entre fumaça e chamas. Não ouvindo uma resposta, uma expressão sombria cruza seu rosto quando percebe que a criança pode estar inconsciente. Enquanto examinava a sala em chamas, uma figura luminosa misteriosa de uma garota aparece atrás dele. Seus olhos se abrem em espanto ao finalmente ver a criança ainda imóvel no chão no meio do caos. Ele avalia rapidamente seu status, confirmando que está vivo, mas claramente em perigo sério.
Sem hesitar, ele pega a criança inconsciente em seus braços, agarrando um frasco, correndo contra o tempo com a esperança de que sua solução improvisada funcione. Cuidadosamente gerencia a vida, uma tentativa desesperada de combater a inalação de fumaça. Uma onda de alívio invade quando a criança começa a se mover. Claro em seu abraço, mas seu alívio dura pouco quando um barulho repentino atrai sua atenção para uma figura sombria na porta. A figura com uma túnica ri, assumindo que o herói foi esmagado pelo telhado que cai. Horus grita em pânico, mas um brilho determinado dentro dos escombros mostra que Inji continua lutando. Dentro das chamas, Wei usa seu próprio corpo para proteger o menino dos detritos em queda. Com um único braço suporta o peso esmagador da estrutura desabada, mantendo a garota segura. A imensa pressão do colapso testa sua força incrível. Tendo protegido a criança, ele direciona sua atenção para escapar dessa armadilha de fogo mortal. Ele caminha calmamente através de uma parede de fogo, levando a criança resgatada para fora do inferno. Horus e os moradores parecem impressionados enquanto Inji emerge das ruínas em chamas, aparentemente ileso. Apenas quando eles chegam a um lugar seguro, uma mão misteriosa se estende à criança resgatada. A criança acaba sendo um grande ursinho de pelúcia, que agora parece cumprimentar alegremente seu socorrista. A verdadeira garota aparece nos braços de Genji, pois ele garante a Horus Aton que ele só havia perdido o conhecimento. Horus observa impressionado enquanto a garota resgatada dorme em paz, concluiu seu resgate heróico. A mãe desesperada corre para a frente, gritando o nome da filha em pânico. Genji retorna a garota com calma, explicando que ele só precisa descansar depois de inalar fumaça. Dado o impossível, Horus decide que provavelmente é melhor não questionar as habilidades de Genji. Com o resgate resolvido, Genji retorna sua atenção à batalha teatral com o dragão. Eles observam o nobre extravagante posando no dragão, claramente sem causar nenhum dano real. Horus esclarece que são os mágicos que se submetem à besta, e o nobre está apenas fazendo um show com o dragão caído. Saryuri adota uma pose dramática, presumindo de sua esgrima diante do dragão, o que não parece impressionado. Genji pergunta a opinião de Horus, admitindo que ele tem um sentimento muito ruim, especialmente esse programa. Quando o nobre se joga no ataque, o dragão acorrentado libera um rosnado furioso. Parece devolver o sentimento, porque as espadas do nobre saltam sem pele prejudicial. Um simples movimento de cabeça de dragão lança o nobre pomposo através do ar. Horus observa incrédulo como o dragão, já livre de correntes, começa a se mover, liberando seu verdadeiro poder. Horus acha refrescante a rápida derrota do nobre. Mas Inji só a vê como um infortúnio. Recusando que você não se sente assim, Inji age de repente. Liberado de seus laços, o furioso dragão se vira contra seus ex-captores. As figuras misteriosas são completamente superadas. Incapaz de conter a fúria da besta, Genji observa o caos com um semblante sombrio, enquanto o dragão atinge uma das figuras sem esforço. Progresso, explicando que ele não tem nenhum problema com a besta, mas não permitirá que eles o capturem e o usem novamente. Com uma aparência determinada, Genji se prepara para enfrentar o dragão desencadeado. Ele joga para frente, aconselhando um golpe devastador na mandíbula da besta. No meio do caos, use sua caixa de objeto para invocar uma montanha de moedas de ouro do saque da figura misteriosa. O impacto cria uma nuvem enorme que esconde o dragão. Inji avalia a situação com frieza, decidindo que o pagamento improvisado deve cobrir os danos. Horus, confuso, questiona a decisão de deixar todas as moedas para trás. Enquanto viajava, Horus perguntou novamente se Inji tem certeza de seu ato tão estranho e generoso. Inji explica que ele só levou os lingotes, descartando as moedas por ser um problema demais para sua situação atual. Relaxado no carro, ele deduz que a família que salvou não estava com problemas, já que o pai provavelmente ainda estava presente. Horus elogia sua previsão, observando que o ouro também ajudará a reconstruir as pessoas após o ataque incendiário. Inji lê um livro com indiferença, comentando a tragédia da família que perdeu sua casa. Horus assente solenemente, com a aparência fixada na estrada. O comerciante confirma que eles vão diretamente para a capital, um plano que Ji aceitar com prazer. Enquanto isso, em um grande salão de assembleia, a heroína Lanji inicia seu relatório oficial ao conselho. Um rei, em reconhecimento a seus esforços para salvar o mundo, oferece a ele a recompensa que ele deseja. Angia vai ao trono declarando que só tem uma solicitação. Ele fala sobre um professor de Horus, o mentor que a treinou e outros 5 heróis para a batalha final. Com expressão séria, ele ousadamente solicita o privilégio internacional da poligamia. Alien a esses eventos, Genji continua seu caminho,
perdido em seus próprios pensamentos. De volta ao conselho, Langia mantém sua posição firme, sua presença confiante enchendo a sala. O rei, visivelmente estressado. Peça mais informações sobre este misterioso mestre Horus. Langia revela que, embora ele seja plebeu, ele é o goleiro mais poderoso do mundo. Ele informa ao conselho que uma carta recente o coloca no castelo real do Reino Diamante. O rei de Diamante se lembra de horrorizado por ter acabado de demitir o mentor do herói lendário. Seu duque está furioso ao saber que um plebeu ocupava essa posição em seu castelo. O visual do anjo fica gelado enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixam. Em frente o rei do atônito, que só pode observar enquanto seu duque nega freneticamente saber quem eles demitiram. O rei e seu duque compartilham um momento tenso e desajeitado, tentando minimizar seu erro catastrófico. Langia lamenta a natureza reservada de seu professor, que quase manteve seu local oculto para ela. A narrativa explica uma disposição do Conselho Mundial, estabelecida pelo Rei Demônio, que promoveu os plebeus a papéis importantes. Langia explica que a maioria das nações aceitou plebeus para combater o Rei Demônio, mas o Reino de Diamantes claramente não concordou. Sua acusação dá o alvo, deixando o Duque suando e totalmente confuso. Em seguida, modifique sua solicitação, afirmando que os direitos civis são essenciais para o seu professor acessar o destino deles. Lancia então aborda a princesa Lúcia do Reino do Dragão Piedra, solicitando a cidadania para o mestre Horus e seu grupo completo. Ele se aproxima da garota de verdade, confirmando sua autoridade como representante de seu pai prostrado. Lange especifica que os cidadãos da capital do tesouro, Lápis, são necessários para acessar o raro mercado mineral sob a jurisdição da princesa. Esta manobra política inesperada deixa o rei Diamond completamente atordoado. Ele afirma firmemente que essa é a recompensa que ele escolheu para superar o Rei Demônio, colocando a jovem princesa contra o muro. A narrativa destaca a reputação de sua comunidade de heróis, o relatório Eraste, famoso por seu poder esmagador e boa aparência. Cheio de raiva, o Rei de Diamante aperta o punho, recusando-se a aceitar esse resultado. Construir. É absurdo oferecer um recurso tão valioso a outra nação. Seus olhos queimam do desprezo, especialmente devido à ideia de perder seu prêmio na frente de um reino rival. Langia o interrompe com um aviso arrepiante, dizendo-lhe para não seguir em frente. O rei gagueja, completamente perplexo com a audácia e o poder da heroína. A princesa Lúcia e outros membros do conselho observam a troca tensa, visivelmente surpresa. Lange captura vantagem, perguntando se ele realmente não entende o significado de sua demanda. A compostura do rei quebra e tenta desesperadamente negociar o destino do mestre Horus. Finalmente, ele captura seu motivo, percebendo que tudo se trata de garantir o acesso a minerais raros para mestre Golem. Em uma última tentativa, o rei presume as vastas redes comerciais e recursos mais altos de seu reino. Eu imploro que você reconsidere. Oferecendo acesso preferencial a Horus a minerais dentro do Diamond Kingdom. Lancia se aproxima, lembrando que seu reino está saturado de refugiados de guerra. Ele zomba de sua Cigabar, declarando que a grandeza de seu reino é nomeada apenas. Um flashback revela que os objetivos de seu professor eram a única razão pela qual eles poderiam apoiar a enorme população civil. O rei balança incrédulo quando descobriu que Horus poderia controlar mais de 500 dessas construções poderosas simultaneamente. Ela prevê dificuldades financeiras iminentes para seu reino, deixando-o totalmente atordoado. Langia aponta com frieza que, dizendo adeus a seu professor e equipe, o rei sabotou sua própria nação. Ele revela que, com a guerra acabada, as disposições especiais que sustentaram a economia estão prestes a expirar. A narrativa mostra como os credores foram anteriormente forçados a dar apoio financeiro unilateral durante a crise. Com o rei demônio do lado de fora, as extensões de empréstimos e solavancos de interesse da guerra estão terminando e as dívidas estão prestes a superar. Olhe para o rei suado com desprezos, zombando de sua crença de que ele pode ser imposto ao colapso econômico que está por vir. Langia descarta as tentativas de balbuciante do rei para entender a situação. Em seguida, pergunte ao conselho se eles receberam reclamações dos credores de seus reinos. A heroína revela que isso ocorre porque sua comunidade de heróis comprou todas as obrigações de dívida do reino com uma montanha de ouro. Ele informa o rei atordoado que sua nação é agora o maior devedor em sua comunidade heróica. O rosto do rei é contorcido em puro choque, enquanto o peso da revelação o atinge. Olhe no vazio, entendendo lentamente a magnitude de sua ruína financeira. Langia aponta para o duque, anunciando que sua dívida pessoal é tão grande que ele está completamente falido. Olhando para a assembleia inteira, generosamente se oferece para pagar a soma colossal lentamente.
Ele acrescenta que o plano de pagamento tem uma taxa de juros quase comicamente baixa. O Duque Pomposo desmaia completamente, desmoronando no chão devido ao impacto. Langia revela que sua espada lendária foi forjada no reino de Piedra Dragon, exatamente onde os cidadãos buscam. Então ele termina de apontar que somente o reino está em honra com suas dívidas. Com o rei encurralado, ele pergunta se seu pedido agora pode ser considerado aprovado. A lógica da heroína é brutal, forçando o conselho a escolher entre um devedor e um aliado responsável. Com sua vitória garantida, Lange agradece educadamente à Assembleia e se prepara para se aposentar. A princesa Lúcia, embora pressionada, concede oficialmente cidadãos na capital do tesouro, Lápis. A jovem princesa permanece firme em sua decisão, apesar do enorme peso político que implica. Ao sair, Langia lança uma ameaça silenciosa e arrepiante sobre a segurança da princesa. Seu olhar agudo promete consequências terríveis para que seu novo aliado não seja danificado, deixando King Diamond e seus homens tremendo com raiva impotente. A heroína se aposenta. A cena muda para o movimentado escritório administrativo na capital. Eles chegaram a Lápis, a capital do tesouro do reino do Dragão Piedra. Em outra parte do prédio, Langia suspira cansada, sua pesquisa aparentemente mal sucedida, mas quando Genji passou, seus olhos se cruzam em um momento de reconhecimento atordoado mútuo. Apenas momentos antes de estar sentada sozinha em um banco, usando completamente desanimado. Dominado pela emoção, corra para frente e abraça seu professor confuso. Sua reunião é um turbilhão de pura alegria. Pegando o herói estoico completamente de surpresa, Genji apenas comenta sua exposição emocional incomum, tão diferente do seu eu habitual. Tente tirá-lo suavemente, explicando que você ainda tem papelada para terminar antes de poder falar. Impressionado com sua velocidade ao gerenciar os procedimentos, leve seus novos documentos prontos para sair. Langia orgulhosamente apresenta os documentos concluídos, revelando que ele já conseguiu sua cidadania. Então ele começa a guiar um Inji confuso, anunciando que eles vão para a nova mansão. Langia revela que ele usou a influência de sua comunidade heróica para garantir que um lar morasse juntos. Ele praticamente arrasta o herói perplexo pelas ruas, ignorando seus protestos sobre o ousado. Eles chegam a uma enorme mansão que ela declara dramaticamente como seu novo lar. Ao se aproximar da entrada, uma nova figura sai para recebê-los, abordando Genji como professor. A figura é revelada como uma empregada chamada Teres, que cumprimenta seu mestre com um sorriso educado. O grupo sobe a grande escada de sua nova e luxuosa residência. Teres se oferece para fazer um passeio, com uma expressão cheia de antecipação alegre. Ele confessa que sonhou com o dia em que todos poderiam viver juntos, deixando Inji aceitando sua nova situação com algum desconforto. Inji examina a mansão, percebendo que, embora esteja limpo, ainda há trabalho a ser feito. Ele percebe que a casa enorme está vazia e confirma que, por enquanto, são apenas 3. A empregada orgulhosamente revela um workshop totalmente equipado preparado exclusivamente para a criação de seu golem. Ele fica impressionado com sua generosidade, mas Lange insiste que é o mínimo que ele pode fazer por seu professor. Genji examina com entusiasmo os materiais, impressionados com a enorme variedade de metais à sua disposição. Ambas as mulheres observam felizes, satisfeitas por agora podem se dedicar completamente às suas pesquisas. Ele reflete sobre como essa preparação salva anos de papelada burocrática, permitindo que ele comece a trabalhar imediatamente. Oprimido pela gratidão, dá Lang e Teres um aplauso afetuoso na cabeça. Enquanto inspecionam um unido estranho, ele não pode evitar perguntar sobre o custo astronômico de tudo isso. Lang exclui sua preocupação naturalmente, chamando essa despesa enorme de completa, o que deixa Inji sem palavras. Decidindo não questionar sua boa sorte, Inji deixa de lado a questão do custo. Enquanto isso, uma figura misteriosa com capuz com cabelos distintos chega às portas de seu novo lar. Abra as portas, determinado a ver por si o poder do lendário professor. A jovem ansiosa para testemunhar a verdadeira força do mentor do herói. A cena apresenta Hetera, uma alquimista da corte, que reclama o tamanho da mansão enquanto seu companheiro tenta acalmá-la. Hetera se lembra de que está em uma missão oficial da princesa Lúcia, tentando obter valor. Em outro lugar, a princesa Lúcia analisa a aplicação oficial, questionando sua natureza incomum. Seu assistente está surpreso ao saber que ele foi responsável por uma investigação pessoal sobre a comunidade de heróis. Lucy explica que, como estão concedendo aos cidadãos, eles devem avaliar adequadamente cada novo membro. A princesa admite que, embora tenham aceitado os heróis, sua confiabilidade continua sendo uma preocupação importante.
O assistente está impressionado com a tarefa de investigar toda a comunidade heróica. A princesa esclarece que a investigação se concentrará apenas em Horus, o mestre do herói. O assistente pede o motivo dessa abordagem específica. A princesa quer confirmar que as habilidades de Horus são genuínas e não exageradas. Design Eterica, o alquimista do tribunal, para avaliar as habilidades técnicas de Horus. Ele também espera avaliar seu caráter, dado a alta consideração que o herói tem para ele. O grupo discute para observar as habilidades de Horus na sala de poder mágica da mansão. Genji confirma que o pedido é uma tarefa oficial do governo. Etera parece confuso, questionando algo sobre Inji. Langa pede para ingressar na observação das habilidades de Horus. Etera levanta os olhos, imaginando que o pedido de Langia significa acompanhá-los. Genji especula que eles vão ao porão profundo do palácio, um lugar com poucos candidatos prováveis ao que estão procurando. Identifica corretamente seu destino, a fonte de poder dos tubos de mana da cidade. A narrativa explica como as ferramentas mágicas diárias se alimentam de uma fonte externa, como se fosse um interruptor. Um diagrama ilustra como as moedas de monstros se tornam energia, fornecendo toda a infraestrutura. Lanja pergunta se Genji é realmente responsável pela manutenção desse sistema complexo, ao qual a Etrica confirma. A alquimista revela sua verdadeira razão, para experimentar suas habilidades com ferramentas mágicas. Supondo que sua experiência com Golem traduz, ele alerta que uma explicação simples não será suficiente, porque seus olhos não serão enganados. Genji encontra sua declaração séria e juvenil para incomodá-la. Seu desprezo casual deixa o alquimista tagarelando frustrado, enquanto ele sorri com confiança. O olhar de Etera endurece, determinado a ser quem julga as verdadeiras capacidades de Genji para a princesa. Relutantemente, ela lhe dera o caminho, avisando-a sobre sérias consequências se o teste falhar. O alquimista aponta uma enorme máquina complexa, identificando-a como a principal fonte de energia mágica da cidade. Ele o desafia a colocá-lo em operação, mas Inji naturalmente confirma que ele pode, como ele já construiu sistemas semelhantes antes. Etera zomba da comparação, enquanto Genji esclarece que ele só precisa ativar esta unidade. Inspecione 1 metro próximo. Confirmando sua suspeita de que todo o sistema está desligado. O alquimista fica surpreso que ele não tenha notado o blackout em toda a cidade da mansão. Langa revela o suficiente para que a mansão tenha sua própria fonte de energia. Fato que surpreende Inji e o alquimista. Ele orgulhosamente explica que Tiari era facilmente responsável pela manutenção, testemunho de suas habilidades incríveis. Etera luta para entender esse feito. Enquanto Inji observa que a energia ainda se espalha pela casa, o alquimista suspeita que ele está apenas aproveitando o talento excepcional de seus discípulos. Indiferente, Inji começa a trabalhar, determinado a ver o que a máquina é realmente feita. Examine o dispositivo. Identificando o núcleo como um conjunto de componentes menores. Etera oferece um pod-teste, mas alerta que a magia da avaliação padrão pode interpretar gravemente os resultados. Genji toma poeira, apontando para que o núcleo seja feito de ferro especialmente refinado. Coincidentemente sopra a poeira no núcleo, deixando seus colegas de equipe se perguntando o que ele faz. Uma nuvem de poeira explode do núcleo, assustando o alquimista, mas se divertindo. Quando a poeira fica, Etera reclama de sujeira, enquanto Inji simplesmente diz que, por isso, eles estão lá. Lanja surpreendeu o gás enquanto o núcleo começa a brilhar, revelando uma superfície limpa e escura por baixo. Suas mãos atravessam o núcleo agora purificadas, confirmando que a mágica flui suavemente novamente. Etera explica que o núcleo é mais limpo, mas ainda longe de seu estado branco puro ideal. Ele admite que, depois de tanto abandono, uma restauração total é impossível. Genji ordena silenciosamente ao alquimista surpreso que purifica novamente. Etera explode, lembrando-a de que foi ela quem o contratou. Então ele se defende, desafiando a Landa estoica a se experimentar. Langaia e Inji convencem gentilmente a relutância do alquimista em tentar novamente. O jovem alquimista estremece, surpreso com sua persistência inabalável. Ela se sente insultada, acreditando que o fazem repetir a tarefa porque duvidam de suas habilidades. Sem aviso prévio, Inji pega as mãos, adotando uma abordagem direta e prática. O guia firmemente no núcleo, demonstrando a técnica correta. O alquimista grita surpreso enquanto ele coloca firmemente as mãos no núcleo. Para sua surpresa, a seção que ela tocou se torna uma branca brilhante, mais pura do que nunca alcançaria. Enquanto Genji ri de sua reação, o alquimista atordoado exige saber o que aconteceu. Ele libera a mão, deixando-a olhar para a superfície impecavelmente limpa que ele criou. Ela agarra seu braço.
exigindo desesperadamente o segredo após sua incrível técnica. A alquimista admite que nunca viu o núcleo tão perfeitamente restaurado, seu orgulho profissional completamente destruído. Em vez de aparecer, ele simplesmente diz para ele tentar novamente, prometendo guiá-la durante o processo. Sua lição começa, explicando que a magia naturalmente busca estabilidade e deve ser guiada, não forçada. Lang observa com um sorriso cúmplice, totalmente confiante nas habilidades de ensino de seu professor. Seguindo seu estranho conselho, ele se concentra intensamente, ordenando o núcleo que é purificado sob seu olhar atento. Ele diz para ele visualizar o estado ideal do núcleo, não apenas sua cor. Por seu próprio espanto, o núcleo brilha ainda mais, superando suas tentativas anteriores. O alquimista volta, completamente confuso com o resultado impossível. Genji dá a ele um tapinha condescendente em sua cabeça, chamando seu esforço não muito mal. Seus elogios condescendentes assumem isso em uma raiva chorando, ameaçando com ações legais. Ele estima casualmente que levou seu nível anterior por 5 anos, deixando-a atordoada. A alquimista lamenta seus anos de luta, enquanto Langa gosta abertamente de sua inveja profissional. Oprimido pela frustração, juro que monitore todos os movimentos de Genji, determinados a descobrir seus segredos. Langa orgulhosamente presume o poder de seu professor, enquanto Inji se pergunta com travessura se ela já impressionou o alquimista. A alquimista declara com ousadia sua intenção de roubar sua técnica, impulsionada por sua atitude irritantemente arrogante. A cena muda para o Palácio Real sob um céu estrelado. A princesa Lúcia recebe com entusiasmo o alquimista que retorna, perguntando a ele sobre o relatório de sua missão. Ele recebe com uma cena confusa. O alquimista está dormindo profundamente em uma tabela de biblioteca. Sua observação assistente que ele é muito incomum, porque está completamente exausto. Ele explica que voltou abruptamente, declarando que precisava fazer os preparativos. A princesa olha para muitas peças intrincadas, imaginando que tipo de preparações elas serão. Seu assistente explica que Eterica está trabalhando incansavelmente, apesar de já dominar essa habilidade. Um colega acrescenta que suas habilidades melhoraram dramaticamente em um tempo muito curto. Enquanto os participantes discutem a manutenção contínua do poder, a princesa lhes oferece palavras de encorajamento. Um sorriso cúmplice cruza o rosto de Lúcia, deduzindo que a súbita motivação do alquimista veio depois de testemunhar o verdadeiro poder do professor. A princesa observa seu alquimista exausto, que finalmente caiu em um sono profundo. Ele sorri notando que parece mais silencioso do que em anos. Seu assistente conclui que essa exaustão só pode significar que ele testemunhou algo realmente incrível. Mas o alquimista se junta de repente, triunfantemente declarando sua vitória a um Oruso imaginário. A princesa Lúcia só pode oferecer um sorriso suave e um tanto confuso com a exclamação. A cena muda para a câmara mágica subterrânea, onde o equipamento de manutenção fica confuso com o aumento repentino da energia. Em outro lugar, o transporte de Horus e Genji ruge ao longo do caminho a uma velocidade incrível. Seus olhos brilham animadamente, maravilhando-se com a velocidade da carruagem que passava. Um guarda próximo confirma orgulhosamente para os espectadores de que o transporte vai em velocidade máxima, apesar de um aumento de 30% em sua carga. Uma das mulheres reconhece o design, percebendo que o carro rápido deve usar um dos rolamentos avançados do próprio Horus. Uma mulher explica a um guarda que mesmo os rolamentos de eixo mais avançados têm um limite de desempenho inerente. Um oficial real declara que essas novas melhorias reduzirão drasticamente o custo do transporte de metal da masmorra. Genji reflete com o suficiente para que essas melhorias drásticas no transporte sejam vitais para o crescimento da nação. Oferece um raro reconhecimento silencioso para o sucesso da equipe. A memória de mover grandes quantidades de suprimento apenas para sustentar o reino de diamantes pesa muito nele. Um de seus companheiros lembra que o herói mencionou esse pesadelo de logística perante o Conselho Mundial. Eles se perguntam como ele poderia lidar com apenas uma operação tão gigantesca, suspeitando que era mais do que apenas papelada. A verdade é revelada. Ele comandou nada menos que 500 golems para lidar com a imensa carga do palácio. Era uma medida necessária, uma vez que o reino estava saturado com refugiados e carecia de uma força de trabalho adequada. Sua equipe até teve que desenvolver carros melhores para transportar os alimentos produzidos por suas equipes agrícolas avançadas que seu parceiro chama completamente de loucura, enquanto Genji olha para o horizonte perdido na memória de seus feitos anteriores. No caminho de volta à estrada, o alquimista confunde ao ver um carro se mover a uma velocidade incrível. Genji elogia seu olho agudo, mas ela nega com o suficiente para que haja algo fora do comum. Eles observam que uma carruagem, apesar de sua velocidade, ainda está atrás de outra.
O segredo é revelado: novos rolamentos de eixos com quase zero atrito fazem com que o carro pesado pareça incrivelmente leve. Engie deduz corretamente que os cavalos estão simplesmente se adaptando ao novo puxão mais fácil. Os próprios cavalos parecem confusos com a repentina falta de resistência, sem saber como reagir. Langa diz com confiança aos guardas que exigem a cavalos tudo o que desejam, garantindo-lhes que ela cuidará. Quando perguntado como ele inventa essas coisas, Genji simplesmente diz que estuda uma ampla gama de questões, deixando Tiaris confuso com suas anotações. Os artesãos não podem acreditar que Genji construiu o equipamento necessário para fabricar rolamentos em apenas 1 hora. Ele explica que o professor de golems é uma fusão da magia da terra, criação de ferramentas e alquimia. Ele revela que seu segredo é ler tudo o que puder, porque todo conhecimento pode ser útil. Seus colegas de classe estão atordoados, incapazes de imaginar dominando tantos campos difíceis ao mesmo tempo. Terres pergunta se não é uma perda de tempo. Mas Genji responde que o gênio está na combinação de campos existentes. Terres coincide, explicando que a inovação surge da coleta e combinação de conhecimentos pacientemente diferentes. Suas palavras de sucesso são silenciosas, chamando mau sinal de planejamento. Enquanto Terres protesta, a Eterica lembra seu fraco planejando fazer a compra. Etera felizmente diz a ele que é simplesmente o mesmo, o que Engie aceita desajeitadamente como a opção mais fácil. Ele só pode suspirar, percebendo que o jovem alquimista é incansavelmente direto com suas opiniões. Sua curiosidade cresce e pede um exemplo de sua abertura. Etera explica que esse reino carece da superioridade social que viu em outros lugares. Mas Engie sente que algo ainda não se encaixa. Lembre-se de sua surpresa estudando no exterior, onde nobres e plebeus foram estritamente separados nas escolas. Genji confirma que isso é típico, lembrando a arrogância de nobres que veem os plebeus como inferiores. Etera diz que aqui os nobres, pelo menos teoricamente, estão cientes das dificuldades dos pobres, uma diferença de mentalidade de chave. Ele ressalta que, para as refeições ricas e extravagantes, são simplesmente parte normal do dia a dia. Crescer apenas entre sua própria classe, ele argumenta, dá a eles uma visão distorcida do mundo. Mas compartilhar uma sala de aula com uma criança pobre os obriga a ver que outros sobrevivem com almoços escolares miseráveis. Uma guarda estreita ouve e entende que essa diferença de perspectiva está profundamente enraizada em sua cultura. Genji considera suas palavras e finalmente concorda que sua análise cultural faz sentido. Etera muda o assunto e joga uma nova pergunta direta a Genji. Se ele acredita que suas próprias técnicas estão se tornando obsoletas. Eu respondi calmamente que sim, ele admite que seus métodos estão um pouco desatualizados. Ele revela sua inspiração, uma figura lendária que era professora de golems. Terres parece intrigado com a existência de um indivíduo tão multifacetado. Ela e Etera estão cativados, ansiosos para saber mais sobre essa figura misteriosa. Retire um livro bem preservado, percebendo quantos cuidados por anos. Explique aos curiosos que é uma autobiografia escrita há 100 anos. O livro relata as aventuras do autor e detalha todas as suas invenções revolucionárias. Etera mantém um incrível texto antigo, com olhos que brilham antes da promessa de perda de conhecimento. Mas ele rapidamente pega o livro, jogando para mantê-lo longe de seus companheiros de equipe. Etera sorri, entendendo que Genji admira profundamente o lendário autor. Ele abraça o livro com zelo, insistindo que é valioso demais para arriscar o menor dano. Genji revela que o texto está cheio de criptografia oculta, para a surpresa de seus companheiros. A mensagem decodificada conta uma história sombria de 5 figuras misteriosas que usurpam o mundo há 2000 anos. Confirme esta história chocante como a verdade oculta na autobiografia antiga. As mulheres ficam atordoadas, imaginando como alguém poderia derrotar esses poderosos seres ancestrais. Engie explica que espancá-los exigiria o poder único de um professor de golems. Uma repentina realização ilumina seus colegas de classe enquanto olha incrédulo. Terres conecta as peças, entendendo que essa é a verdadeira razão pela qual ele dominou suas incríveis técnicas de golem. Com um sorriso cúmplice, Genji confirma suas suspeitas, revelando seu segredo que sacode o mundo. Etera luta para entender o reinado de 2000 anos dessas figuras misteriosas. Com a revelação pesada caindo, Engie anuncia casualmente que é hora de sair. Está organizado de... Deixando seus companheiros atordoados para processar as informações que sacam o mundo, diz para eles observarem os muitos inovadores do mundo e decidirem por si mesmos que merecem admiração. Engie aconselha o jovem alquimista a encontrar alguém para admirar é a chave para seu próprio crescimento. Ele os deixa um último ensino. O caminho dele na magia é apenas o seu para escolher.
Suas palavras acendem um fogo na ética, que aceita o desafio com uma determinação renovada. Sua resposta entusiasmada recebe uma queixa zombeteira de Jin-Hee, embora ela e Tuz estejam animadas demais para perceber. Os dois concordam em investigar mais, com Ether agora mostrando uma expressão confiante e arrogante. Como despedida, Genji oferece seus serviços mundanos, mas muito práticos, em contraste acentuado com sua grande discussão. A cena muda para o avô Beta de Kintsukai, uma enorme entrada de masmorras construída em uma encosta na capital do tesouro. Esta masmorra é a principal fonte de metais de alta qualidade deixados por monstros derrotados. No interior, um Gei com capuz está sentado pacientemente em um peito, chamando a atenção de um guarda próximo. Uma figura de cabelo longo e solta corre ao lado de um aventureiro surpreendido perto da entrada. Um nobre com ar arrogante especula que a multidão crescente está aqui para ver uma espada sagrada lendária. Outro nobre, o geudoroso de uma família, despreza aventureiros empolgados como um grupo barulhento. Olhe para sua própria arma. A famosa espada sagrada do poder, claramente objeto do desejo de todos. Um de seus companheiros está ansioso, implorando pela oportunidade de ver a espada lendária. Jodor explode em uma risada movimentada, encantada com a atenção atraída por sua espada apreciada. Veja os outros aventureiros, reconhecendo que a oportunidade de testemunhar uma espada sagrada é realmente um evento raro. A notícia se espalha rapidamente entre os aventureiros. A heroína de Langa está dentro da masmorra. A nobre escuta, convencida de que a presença de heroína garante uma sala de tesouros de proporções históricas. Sem aviso, o nobre agarra violentamente um dos aventureiros ao redor do pescoço. A conversa revela uma nova curva. A heroína está aqui para treinar com seu professor, não por saques. Aperte com fúria. Anunciando sua nobreza e descartando as palavras do aventureiro como sem sentido. Sua arrogância explode enquanto repreende o homem, proibindo qualquer menção a um herói plebeu em sua presença. Com um sorriso malicioso, ele promete mostrar aos plebeus um show verdadeiramente interessante. Requer conhecer a localização da heroína e um aventureiro assustado aponta o caminho rapidamente. Sem vacilar, o aventureiro nasce às pressas, pronto para seguir o drama que está chegando. Enquanto isso, duas outras figuras observam de cima, ansiosas para o início do evento principal. A multidão observa enquanto Langia e Ginny se preparam para o treinamento, armados apenas com espadas de madeira. Langia pede desculpas pelo grande público. Mas Inji revela calmamente que ele permitiu que eles ficassem. Na multidão, o nobre Galodor discute o poder avassalador do Rei Demônio, um sentimento compartilhado por uma figura misteriosa com capuz. Langa parece surpreso com a abertura de Genji, admitindo que ele o imaginou como alguém mais reservado. Saudações finalizadas. Professor e aluno enfrentam, prontos para começar o duelo. Langa começa a luta, abaixando sua espada de madeira em um arco poderoso em direção ao ex-estoico. Apenas quando o duelo começa, o arrogante nobre Geudor intervém, zombando da postura de luta de Genji e questionando seu título. Langa diz a seu professor para ignorar a interrupção e continuar treinando. O nobre zomba, sugerindo que, se Genji é seu professor, o status do herói de Langa deve estar em dúvida. A multidão, motivada pelos nobres, começa a bucar para Genji, exigindo que ele se aposente para que eles possam ver o verdadeiro herói. A fúria dos nobres ferve, encontrando a situação completamente ridícula. Eles zombam da ideia de um plebeu salvar o mundo, considerando a noção incrível. O surto finalmente atrai a atenção de Genji, um Langa surpreso, tirando sua espada sagrada. O nobre anuncia sua ilustre linhagem e jura desmascarar o professor. Desviei o ataque de Langia, elogiando sua capacidade enquanto o nobre observa surpreso. Enquanto Genji se pergunta o estranho comportamento dos nobres, Langa se prepara calmamente para explicar sua simples razão. A figura encapuzada explica que a explosão do nobre é apenas uma birra, alimentada pela raiva de que os plebeus derrotaram o Rei Demônio. Enfurecido com o insulto, os nobres denis furiosos foram ridicularizados. Ele empunha sua espada, gritando que nenhum treinamento plebeu poderia derrotar o Rei Demônio. Ele o acusa de mentir, insistindo que eles só tiveram sorte e que o rei demoníaco está apenas escondido. O nobre pressupõe o poder de sua sagrada espada do poder do guardião, enquanto Inji permanece completamente impassível. Em um instante, uma força invisível joga às costas nobres, seus cabelos voando loucamente pelo Zog. A expressão de Genji endurece enquanto ele ordena que o homem se aposente. O nobre arrogante é jogado pelo ar, colidindo contra a parede na entrada da masmorra. Seus companheiros só podem gritar seu nome com descrença e pânico.
Eles correm ao seu lado, ajudando o nobre do dia a lutar para entender que ele o atingiu. Genji explica que um princípio básico simplesmente explodiu, a tendência natural da mana de buscar estabilidade. Lange acrescenta que uma aparência concentrada pode transformar isso em uma arma. Como o ambiente se afasta instintivamente de uma presença ameaçadora. Ele conclui que esse homem para fugir cria um vácuo que ele costumava gerar uma onda de pressão esmagadora. A multidão observa surpresa. Finalmente, entendendo que o professor do herói é alguém extraordinário, a figura encapuzada explica que, contra um oponente tão fraco, uma aparência simples era mais do que suficiente. Ele ressalta que, embora as auras poderosas tenham cores, ele era transparente, sugerindo um nível de controle completamente diferente. Um aventureiro fica sem palavras ao perceber que um transportador de espada sagrado foi derrotado apenas com um olhar. Lange elogia o poder de seu professor, enquanto Genji se lembra de que uma vez comparou seu olhar com um tiro de canhão. Com a interrupção superada, a aura de Langa se intensifica ao anunciar que o treinamento real está prestes a começar. Genji prende calmamente sua espada de madeira, parando com esforço seu poderoso golpe descendente. De repente, o herói é empurrado para trás por uma força invisível, combatendo a enorme pressão de seu professor. Ele zomba dela, questionando como ela pode se fortalecer se não consegue sequer quebrar sua defesa básica. Com um grito determinado, Lai é lançado em frente, colocando toda a sua força no ataque a seguir. Ele fica surpreso com a ausência de resistência, enquanto Genji o lembra que ele já explicou essa técnica em uma carta. Refletir que, se eles ainda precisam que ele intervenha, algo é muito ruim no mundo. A heroína luta para entender seu poder, admitindo que é 100 vezes mais forte do que antes. Ele a convida calmamente para atacar novamente, para continuar a lição enquanto necessário. Com um sorriso confiante, ela aceita seu desafio e acessa com entusiasmo a seguir. Internamente, ele admite que sua força permanece, como sempre, muito superior ao dele. Mas sua resolução endurece quando ele está jurando que um dia ele não estará ao seu lado, mas também a superar. A cena muda para uma pousada onde o nobre Geodoro humilhado é severamente repreendido por seu pai. O nobre desanimado ouve a vergonha enquanto seu pai continua a repreensão dura. Ele revela a tolice de suas ações, lembrando que sua família deve uma enorme dívida de 20.000 moedas de ouro. O pai revela a verdade chocante. Seu credor não é outro senão a comunidade de heróis. O nobre envergonhado lembra que seu pai descartou a vitória do herói como rumores simples de plebeus. Agora, seu pai confirma que o rei demoníaco caiu, então a dívida de 20.000 moedas é aplicável. Geodoro ideia um plano absurdo para forçar os heróis a se retrair, na esperança de provocar outro estado de emergência. Sua conspiração desesperada é interrompida quando um objeto quebra a janela, assustando-o. Seu pai o lembra furioso de que o próprio Conselho Mundial reconheceu oficialmente a derrota do demônio do rei. Ele revela que a birra pública de Geodoro destruiu suas chances de negociar uma taxa de juros mais baixa. O pai zomba de dependendo da família real, cujo orçamento escasso mal permite que eles paguem 1% de juros. Para piorar as coisas, sua preciosa espada sagrada gera grandes taxas para a Igreja Som. O peso total da ruína financeira esmaga o jovem nobre, que cobre o rosto em absoluto desespero. Seu pai revela que mesmo a igreja deve dinheiro à comunidade heróica, extorquir a todos para resolver. Isso repreende isso por antagonizar aqueles que controlam as finanças mundiais. O jovem nobre grita, sobrecarregado pelas consequências de suas ações. Em pânico, Geodoro é baleado em direção à porta, tentando escapar da dura realidade. Seu pai o agarra, exigindo furioso enfrentar o desastre que ele causou. A cena muda para Enji, caminhando apenas com um caminho tranquilo na floresta. De repente, ele para, com expressão atenciosa, como se percebesse uma presença. Dos arbustos, Geodoro prepara sua emboscada, determinada a salvar a honra da família. O nobre pula, apontando com a espada para a garganta de Genji e exigindo que ele cancele sua dívida. Genji não está impressionado, elogiando o nobre sarcasticamente por recorrer a uma emboscada após sua derrota pública. Antes que o nobre responda, a figura encapuzada da masmorra aparece, chamando-o pelo nome. O nobre fica surpreso que ela o conheça, mas ela explica com indiferença de que sua espada sagrada é uma indicação clara. Sem vacilar, o nobre decide simplificar a situação com uma mostra de força. Ele lança adiante, anunciando o prestigiado nome de sua família e declarando que suas palavras são ordens, não ameaças. Ele agarra a figura com capuz, afirmando arrogantemente que ele dá os pedidos lá. Exige que eles ordenem que os heróis queimem o contrato de dívida.
confiante de que seu status nobre é suficiente, mas o olhar frio de Genji corta o nobre do nobre, pronto para desmantelar seus argumentos. Isso lembra que essa dívida foi financiada pela perigosa viagem dos heróis para derrotar o Rei Demônio. Conclui que apagar a dívida seria um insulto profundo a tudo que eles lutaram e sangraram a nobre exploração da fúria. Gritando que os plebeus existem apenas para obedecer a seus superiores nobres, Genji aponta calmamente uma lagoa legal, mas as reviravoltas nobre, alegando que os heróis sobreviventes são um verdadeiro problema. Com um gesto simples, Genji interrompe a diatribe do nobre, com expressão totalmente indiferente. O nobre explode em fúria. Gritar que sua autoridade é absoluta e não será questionada. De repente, o corpo do nobre é tenso, uma força invisível a imobiliza completamente. Genji repete calmamente a lição anterior, explicando que a tendência natural da mana é buscar equilíbrio. Ele detalha que uma espada sagrada aprimora o corpo que é inundando com mana, um princípio que ele pode explorar facilmente. Enquanto o nobre gaguejamento aterrorizou, o punho de Genji brilha com um poder ameaçador. Ele descarta o nobre como rival para um professor de golems, afirmando que só realmente forte pode até se mover em sua presença. A figura encapuzada parece friamente que um soco é o único remédio para sua teimosia, ignorando o apelo aterrorizado dos nobres. Sem paciência para falar mais, Genji diz ao nobre para se preparar para o inevitável golpe. Um único golpe decisivo joga o nobre através do ar. Sua preciosa espada sagrada cai no ar. O soco do professor conecta força devastadora, enviando o arrogante nobre. Genji acompanha o golpe, observando como seu oponente voa sem controle pela floresta. O nobre cai sem graça contra o solo, enquanto Genji permanece impassível antes da cena. Em outro lugar, a figura encapuzada de repente sente a aura distante de uma espada sagrada. A folha lendária cai dramaticamente no chão diante deles, uma mensagem clara de seu proprietário derrotado. Alegremente tranquiliza a mulher preocupada, dizendo a ele para ter mais fé nas habilidades de seu professor. O nobre está em uma posição pouco digna, um fim adequado para a arrogância, que eu chamo de punho de ferro da justiça. Ele explica que seu golpe é aprimorado para parecer um golpe de golem, a única linguagem que algumas pessoas entendem. Seu parceiro mostra preocupação com os insultos dos nobres. Mas Genji naturalmente exclui como uma rotina diária. Ele explica que incomodar as palavras de cada tolo é um caminho seguro para a loucura, surpreendendo-a com sua resistência. Terry segura a espada sagrada capturada. Explicando isso antes que os plebeus raramente se queixassem porque apenas os nobres tinham posições oficiais. Seu parceiro acrescenta que agora com os plebeus no poder, as pessoas se sentem mais confortáveis expressando seus problemas. G reflete sobre como as leis de emergência abriram as portas para que elas liderassem, levando a essa onda súbita de opinião pública. Lembre-se de como os problemas sociais geralmente dão origem a minorias barulhentas que pressionam argumentos extremos e ilógicos. Reconhece o argumento bem conhecido dos privilegiados de que os funcionários públicos devem obedecer a todos os caprichos dos contribuintes. A mulher com capuz ri, empatia com sua situação e admitindo que teria recorrido à violência. A conversa é interrompida com a chegada de uma mulher local e seu filho, que o cumprimentam. A mulher oferece uma cesta de frutas frescas como uma mostra de profunda gratidão. Terres com Grace de Gifts, que também incluem doces recém-assados dos aldeões agradecidos. A cena muda para Genji questionando uma jovem sem ouvidos sobre seu recente trabalho de manutenção em uma unidade de energia. Seu comentário feliz que recebeu outro presente, embora sua casa já tenha transbordado com eles. Um diagrama revela que as ferramentas mágicas da cidade agora são muito mais eficientes, exigindo pedras muito menos mágicas. A mulher com capuz entende que esses dons são sinais de gratidão por melhorias em toda a cidade. A eficiência aprimorada causou uma redução oficial significativa dos impostos para os cidadãos. Seu parceiro é cínico, imaginando se o governo simplesmente monopolizou a economia antes de transferir luz. Mas ela responde que o orçamento transparente do reino facilita a detecção dessa corrupção. Sua conversa é interrompida quando uma criança aponta para o nobre derrotado, um lugar que a mulher considera inadequada para os mais pequenos. Genji esclarece que sua ajuda para o reino coincide convenientemente com seus objetivos pessoais. Seu parceiro observa uma mudança em sua atitude, percebendo que ele parece mais relaxado do que o normal. Eles especulam que essa mudança se deve ao fato de que, diferentemente de seu tempo na capital, seus esforços são finalmente valorizados.
Seus companheiros reconhecem que seu imenso talento foi provavelmente o que atraiu a atenção indesejada do Rei Demônio. Eles refletem sobre seu próprio passado, admitindo que não estão em posição de julgar suas circunstâncias. A cena muda para o magnífico castelo real do poderoso Reino de Diamantes. Lá dentro, o rei lamenta que Horus era a verdadeira espinha de sua nação, sempre fazendo muito. Seus pensamentos são interrompidos quando um guarda quebra relatando um fracasso crítico nas ferramentas mágicas da capital. O rei se assusta com a súbita interrupção, um sinal claro do crescente desespero do reino. Ele suspira frustrado, lamentando o estado de seu reino, onde mesmo suprimentos básicos, como o papel escasso. Antes de se recuperar, outro assistente corre correndo para relatar alimentos quebrados sem peças de reposição disponíveis. A narrativa confirma que desde que Horus desapareceu, todo o reino mergulhou no desastre. Sua infraestrutura está desmoronando, uma consequência direta de perder o único homem que manteve tudo. O rei desesperado. Percebendo que as habilidades técnicas do reino estagnaram completamente sem Horus. Ele reflete que seu nobre alquimista se concentrou mais na política do que no trabalho técnico real. Sem peças de reposição ou manuais deixados para trás, a força de trabalho do reino fica paralisada. Um guarda relata que a prosperidade do reino era totalmente devida a Horus e agora o público está à beira da revolta. O guarda admite nervosamente que o núcleo do problema é uma falta crítica de trabalho. O rei responde com frieza que os plebeus devem resolver seus próprios problemas, mostrando sua desconexão com a realidade. O monstro é jogado pela caverna, demonstrando o poder esmagador do Golem Canyon. Um fragmento da criatura derrotada cai em sua mão, mas ele não está impressionado com sua energia medíocre. Com um movimento casual, ele quebra o vidro, descartando-o como inútil. Missão cumprida. Carregue uma enorme bolsa de espólio no ombro, pronta para voltar para casa. De volta ao seu workshop, esvazia o conteúdo, uma montanha de partes valiosas de monstros e minerais raros. O processo meticuloso de classificar seus itens começa, decidindo quais peças merecem sua arte. Você o encontra no armazém, descartando um cristal que considera inútil para seus projetos. A empregada explica um pouco preocupado que ele trabalha incansavelmente desde que voltou. Sem olhar para cima, Inji confirma que simplesmente separa materiais valiosos do lixo. A empregada, confusa, ressalta que, para seus minerais, parecem iguais. Genji explica que um olho especializado distingue facilmente entre minerais de alta e baixa qualidade, mesmo que pareçam idênticos. Ele acrescenta que esses minerais de qualidade média são perfeitos para melhorar os materiais ainda mais raros encontrados nas profundezas do Mazorra. A empregada diz que, embora reúna materiais inferiores, pode refinar aqueles com suas habilidades alquímicas. Genji lamenta as baixas taxas de queda e o desconforto de navegar na masmorra complexa apenas para encontrar esses materiais. Suas perguntas e minerais são muito difíceis para ele refiná-lo. Ao que Ringuiz responde que suas habilidades são um híbrido de magia, alquimia e engenharia. Ele admite que, devido ao seu amplo conhecimento, ele não é um especialista na delicada arte da alquimia metalúrgica. Com a classificação inicial terminada, tome um gole de sua bebida e decida deixar o processamento final para Teres e o resto, mas a empregada o impede e menciona um bônus do reino, capturando toda a atenção de Inji. Você esclarece se você estiver interessado na medalha extra oferecida pelo reino. A empregada confirma as notícias. O reino de Diamante concordou em entregar a antena em troca de reduzir sua dívida esmagadora. Genji surpreende a empregada declarando que não pretende administrar o reino novamente. Ela apresenta um pacote explicando que é um bônus que chegou antes da entrega principal. Teres diz que, embora nenhum objeto comum possa expandir seu alcance, eu esperava isso para permitir que você construísse melhores golems. O grupo relaxa enquanto Inji admite que a antena era uma ferramenta muito conveniente. Terro se pergunta por que o reino entregaria um ativo se eles nem o usassem. A NJI revela o segredo da antena, requer um padrão específico de poder mágico para funcionar. Ele explica que os mágicos do reino não podiam produzir magia com o nível necessário, tornando-o inútil para eles. Ele acrescenta que o dispositivo foi criado por um antigo artesão. E o reino simplesmente o encontrou por acaso. A empregada fica surpresa ao saber que o reino não criou essa tecnologia avançada. Genji fica horrorizado ao descobrir que foi armazenado em um cofre subterrâneo secreto que ele nem sabia durante seu tempo no castelo. Tushiyama consorna para o bônus do reino um desperdício, enquanto Genji diz que eles estão dando muita importância. Apesar de sua fachada fria, os corados rangerem enquanto seus colegas de equipe insistem em abrir a caixa que ele queria por um longo tempo.
Ele abre e especula que o rei não enviou esse presente sem realmente saber o que era. Quando a empregada pergunta se é outro lixo, Inji fica surpreso, revelando que esse objeto apenas avançará sua investigação por 10 anos. Seus colegas de classe estão sem palavras com seu entusiasmo incomum. Examine o dispositivo, surpreso porque conseguir algo tão estranho por si só seria impossível. Com um sorriso triunfante, o presente perfeito declara. Claro que o rei ignorou seu verdadeiro potencial. Ele admite que, embora tenha muitas linhas de pesquisa, ele teve que evitar que esse objeto agora desbloqueie. Terres pede sua importância e Inji imagina um mundo onde seu trabalho foi realmente apreciado. Ele revela que, se o rei tivesse oferecido esse objeto em um laboratório, ele teria concordado em permanecer sem hesitar. Inji reflete que estar no castelo limitaria seu acesso a recursos valiosos. Teres pergunta se ele reconsideraria trabalhando para o reino. Mas ele afirma que sua opinião sobre o povo do reino não mudou. A empregada contempla a possível reação dos nobres ao pagamento da dívida. Terra sugere um plano para garantir que os nobres se lembrem da importância do herói. Genji questiona a provocação potencial desse plano. Ele confessa ter aprendido essas táticas de seu professor. O rei relê a carta várias vezes. Atingida por seu conteúdo, a gigantesca dívida do reino é oficialmente apagada. Outro herói vem depois de terminar as tarefas do pós-Demon King. Um nobre armado furioso repreendendo uma criança por tocar em um dispositivo de comunicação pública. A criança olha para ele confusa, imaginando sobre sua reação. Um herói visitante observa como está indo a nobre comitiva, observando que a comunidade heróica é como rumores. Em outro lugar, um nobre corpulento usa um dispositivo de comunicação para fazer proposições indecentes mostrando sua natureza arrogante. Eu desprezo os cidadãos do reino e se orgulha de suas supostas realizações. Em seguida, ameaça as pessoas, questionando se elas realmente acreditam que podem controlar os heróis. Ele enfrenta Teres e seu parceiro, determinado a ver quanto tempo dura seu desafio. Teres ignora seus insultos, desejando em silêncio para dar-lhe uma lição com sua espada. Seu parceiro intervém calmamente, colocando-o em seu lugar e dizendo que esse incidente fará com que o nobre fugindo ameaças vazias e deixando para trás seu pagamento. O herói visitante aponta para um novo gol, o Great King Palace. Ele é imediatamente preso por guardas surpresos que exigem saber quem ele é. O tumulto atrai o primeiro-ministro do reino, que repreende o herói por causar escândalo. Com um gesto arrogante, o primeiro-ministro ordena que seus guardas pessoais avançam. Enquanto isso, Teres e seu parceiro ficam atordoados quando os homens do primeiro-ministro entram violentamente em seu cargo. O primeiro-ministro jacta que, com uma única ordem, seus soldados cercam toda a capital afirmando seu poder.